Fala, meus caríssimos amigos. Hoje eu vou trazer uma demonstração bem legal, tá? Que é a área do círculo via integral. E para isso, eu vou precisar de uma coisinha, tá? Que é o teorema fundamental do cálculo e ter a noção de que é uma integral, né? Para casos gerais, beleza? Então tá. Vou iniciar aqui com fazendo um plano cartesiano, né? Deixa eu só ajustar aqui mais ou menos. Quer dizer que eu tenho que ficar um pouquinho mais pro lado. Mais ou menos aqui. Tá. Aqui vai ser o eixo X, né? Aqui o eixo Y. Eu vou pegar aqui a ferramenta, não, a forma de uma circunferência, tá? Porque aí fica melhor. Opa, olha só que beleza. Isso aqui não vai encaixar. Um pouquinho menor, tá? Como se fosse uma circunferência, certo? Tal que o centro é o 0, 0, tá? Então aqui é o 0, 0. Então tá. A primeira premissa é que a gente tem uma circunferência aqui que eu vou chamar de lambda, né? E eu quero saber a área dela, beleza? E a área certo não seria falar a área de circunferência, né? Porque a circunferência são todos esses pontos, tá? Que estão a uma distância r do centro, tá? Essa é a definição de circunferência. É a união de todos esses pontos, tá? É o conjunto de todos os pontos. Agora, círculo não. Círculo são todos os pontos internos, então eu posso falar de área, né? Diferente da circunferência. Mas eu posso falar de comprimento da circunferência porque são pontos, e pontos que são consecutivos eu posso falar de distância. Tá? É mais ou menos essa ideia, tá? Só que tudo se baseia na mesma ideia. E quando eu falo de geometria analítica, eu tenho que falar de circunferência, tá? Porque eu falo de ponto no plano cartesiano. Então eu vou falar aqui da circunferência lambda, né? E qual é a equação genérica por uma delas, né? Seria por uma circunferência qualquer, né, no plano cartesiano, seria x menos x zero, y menos y zero ao quadrado, né? Isso é igual ao raio ao quadrado. Tal que x zero e y zero é a abscissa e ordenada, né, respectivamente, do centro do círculo, certo? Certo da circunferência, perdão, no plano cartesiano, que nesse caso é o 0, 0, tá? Aí você me pergunta, por que eu estou usando o 0, 0? Porque, vamos lá, a área aqui, vamos ser bem diretos, a área vai mudar aqui se eu faço uma translação do raio não, translação do centro, se eu boto, por exemplo, aqui ou aqui mantendo o raio, vai mudar? Não, certo? Então a área da figura não vai mudar. Então, para não ter que ter um trabalho do caramba, é melhor optar por caso mais simples, que nem eu já fiz em vários momentos no canal, com demonstração envolvendo geometria analítica. Sempre tente simplificar o problema de geometria plana, colocando no centro ou alguma referência a partir do centro, tá? Aí substituindo vai ficar o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, que nos dá a equação dessa circunferência, certo? Só que aí, como a gente está falando de cálculo 1, né? Então é cálculo de uma única variável, eu vou isolar o y. Vai ficar y ao quadrado, r ao quadrado menos x ao quadrado. Então y em função de x, né? Não é uma, não seria o termo tão correto, né? Porque isso aqui não é uma função, certo? Só ver aqui fazer o teste da reta vertical vai intersectar duas vezes, não é uma função. Entretanto, se eu considerar apenas os valores positivos, ou seja, acima do eixo x, que seriam esses daqui, no caso não seria esse, né? Seria esse daqui tudo, né? Mas deu pra entender. Vai ficar o quê? Tirando raiz quadrada, né? Considerando apenas o positivo, vai ficar r ao quadrado menos x ao quadrado, que é uma função, tá? Então, eu posso chamar isso aqui de f1 de x, certo? E agora, se eu considerar os valores que estão abaixo do eixo y, tá? E tanto um quanto no outro eu posso considerar o zero, tá? Mas aqui o zero não importa, né? Quando o y dá zero. Porque ele é trivial. Quando y for zero, vai ser menos r aqui e r aqui, né? Certo? Vai ser caso trivial, então não importa.
Beleza? Isso aqui poderia ser facilmente colocado desse jeito, tá? Só que, claramente, a gente pode falar isso daqui vai dar uma função, tá? A gente poderia falar, por exemplo, que se a gente tira o módulo do y e coloca aqui, na verdade, isso é uma função, tá? Mas colocando no y não é, tá? Não é uma função, é uma relação entre dois conjuntos, mas não é uma função, tá? Isso daí é aula que eu falei de produto cartesiano, relação binária, tá? Então essa aqui vai ser f2x, tá? Então qual que vai ser a área referente a todos os pontos que estão acima do eixo x? Seria esse daqui, né? E referente ao que estão abaixo do eixo x é esse, beleza? Então o que que a gente conclui? Que a área total é o valor numérico da área 1, valor numérico não, módulo da área 1 mais módulo da área 2, tá? Só que nesse caso, como a gente está falando diretamente como área, né? Na verdade, isso aqui é para quando falar de integral, não, perdão, é isso mesmo. Vai ser área 1 mais área 2, porque eu estou falando do conceito de área tradicional da geometria plana, né? Integral já não é exatamente área, mas a gente pode interpretar como se fosse uma área, só que você tem um valor numérico diretamente relacionado a ela, que depende se ela está abaixo ou acima do eixo x, tá? Certo? Então não é diretamente área integral, mas pode ser interpretada nos casos triviais, tá? Beleza, a área 1 vai ser essa daqui, né? Beleza? Que vai ser o quê? Como está acima do eixo x, eu posso fazer a interpretação de integral. Então, área 1 pode ser interpretado como a integral dessa função aqui, de menos r até r, certo? Então, a integral definida. Daqui até aqui, vai ser essa área, tá? Da função que a gente já viu que é menos r ao quadrado menos x r ao quadrado menos x ao quadrado de x, né? Porque eu estou derivando em função de x. Beleza? Então tá. Então, qual é o primeiro passo? Um primeiro passo aqui interessante para fazer, que eu acho até um passo interessante para fazer na maioria dos problemas de integral definida, é trabalhar com, com integral indefinida primeiro. Tipo, faz o caso genérico dela, só para você poder manipular sem ter que ficar olhando os limites, né? Da onde vai começar a integração até onde termina. Então, eu vou trabalhar simplesmente com integral indefinida aqui. Beleza? Então tá. Opa, é isso. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a variável, porque a partir disso não chega nada interessante. Mas, olha só a sacada. A gente sabe o quê? Pela relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 para todo ângulo, né? Logo, eu posso escrever 1 menos seno ao quadrado de x é o quê? Cosseno ao quadrado de x, certo? Agora, se eu multiplico isso por r ao quadrado, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de x, não é isso? Que vai dar o quê? R ao quadrado cosseno ao quadrado de x. Beleza? Perceba isso daqui, ó. Tá bastante semelhante. O que muda é isso aqui, certo? Então, eu tenho uma questão para se analisar. Para eu forçar isso a acontecer, r ao quadrado seno ao quadrado de x tem que ser o quê? X ao quadrado. Beleza? Só que o x sendo o que tem de importância aqui, o x sendo positivo ou negativo, isso vai mudar alguma coisa aqui? Vamos pensar um pouquinho aqui. O raio vai ser positivo, né? Então, vamos pensar tirando o módulo, né? Vai ficar módulo de x é igual a módulo de r seno x, né? Beleza? Seria mais ou menos isso que é trivial. X é mais ou menos r seno x. Beleza? Isso daqui é trivial. Só que tem uma questãozinha aí, tá? O x aí, r seno x. Porque se a gente for ver aqui, o x, né? Ele pode ser tanto positivo como negativo aqui, né? Tá vendo? Então, se eu considero ele positivo, certo? Como r seno x. Então seria no
seria, né, esse primeiro quadrante no segundo. Só que o seno x, olha só. Opa. Na verdade, eu tenho que mudar de variável, tá? Tipo, porque tem que ser seno θ, porque senão vai querer ambiguidade, tá? Esse x não era o mesmo, era pra ser seno θ. E senão vai querer ambiguidade. Está mudando a variável. Beleza? Então ficaria o quê? R vezes seno θ. Beleza? Eu tô fazendo essa mudança de variável. Então pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Isso daqui. Só que qual vai ser a questão? Cara, porque eu tô analisando o caso aqui, certo? Desse daqui, certo? E eu tenho a possibilidade, mais ou menos. A verdade é que não vai importar aqui qual que eu vou escolher, certo? Porque se eu escolher o menos aqui, eu vou até mostrar, ó. Vai ficar a mesma coisa aqui, certo? Vai mudar a derivada, né? Porque dx então vai ficar. é, Se eu escolher o caso do menos, vai ficar menos r. é, R cosseno θ, né? Dx ficaria r cosseno θ. Aí então, olha só, vai ficar aqui r ao quadrado, né? Menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Vezes dx, que eu já viu que é menos r cosseno θ vezes dθ, né? Porque a gente mudou a variável. Aí então a gente pode botar o menos r para fazer a integral, né? Por propriedade. Isso aqui, vamos, como a gente já viu, vai ser r ao quadrado cosseno θ. Que então vai ficar módulo de r cosseno θ menos r cosseno θ. Opa, não tira não, na verdade. Tem que deixar aqui não. R cosseno θ. Não é isso? Dθ. Só que isso aqui tá multiplicando. Então, olha só. Isso que eu tô querendo mostrar. Que o sinal que a gente tinha aqui não vai afetar em nada por causa dessa passagem. Porque agora a gente tem módulo de um número vezes o outro, certo? Então, isso daqui vai dar o quê? Se x for negativo, aqui vai ficar menos menos que dentro da x. Se for x vai ser positivo, aqui vai ficar menos x, né? Então, o que acaba acontecendo nesse caso, no caso seria x ao quadrado, né, aqui. Acaba acontecendo nesses dois casos é que inverte, né? Então, afinal, é o quê? Se um for positivo, vai sempre forçar um outro ser negativo e assim por diante, tá? Se eu fizesse... ah, então, posso fazer qualquer caso aqui, né? Tá bom? Então vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, dθ. Aí vai ficar integral, eu colocando r ao quadrado agora pra fora, vai ficar r ao quadrado, quer dizer, cosseno ao quadrado de θ, dθ, porém, não é trivial essa integração. Aí a gente tem que fazer novamente uma simplificação. E para isso, fazer o seguinte. Vamos lá. Cosseno de 2θ é o quê? É cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Aí então, passando tudo para cosseno θ, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Colocando cosseno ao quadrado de θ isolado, vai ficar cosseno de 2θ mais 1 sobre 2. E essa expressão que eu vou substituir aqui, porque aqui eu posso mudar de variável. Então, isso aqui vai ficar integral de r ao quadrado vezes a integral de, separando já, 1 meio mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ.
Vai ficar r ao quadrado hum, vezes a integral de 1/2, não é isso? Dθ mais a integral 1/2, né, de cosseno 2θ, θ dθ, tá? Aí nesse caso, ó, eu vou chamar 2θ de, sei lá, z, beleza? Chamando 2θ de z. Tá? Aqui, essa passagem eu usei a propriedade da integral da soma e a soma das integrais, certo? Aí vai ficar 2θ z, só que eu quero dθ, né? Então eu vou isolar aqui. Vai ficar θ z sobre 2. Então dθ vai ser 1/2 vezes dz, né? Derivada. Ah, aqui no caso não é derivada, né? Aqui Caraca, qual é o nome? Não é diferencial também. Eu esqueci o nome disso aqui, cara. Isso aqui tem a ver com quantidades muito pequenas, só que tem um nome pra isso, eu esqueci, cara. Nossa. Tá, mas tudo bem. O importante aqui é o procedimento, né? Então vai ficar r ao quadrado, vezes vai ficar a integral de 1/2 dθ mais a integral, o quê? Vai ficar cosseno 2θ, isso aqui 2θ é z, então cosseno z, vezes o quê? Vezes 1/2 dz. Só que, aí, peraí. Isso tudo tá multiplicado por 1/2 já, tá? Então vai ficar 1/2 vezes a integral de cosseno z sobre 2 dz. Tá, é isso. Aí então aqui já é trivial. 1/4 integral de cosseno z dz. Tá, e aqui para... Eu recomendo parar aqui, tá? Não desenvolve nenhuma integral e para aqui, certo? Agora a gente tem essas mudanças de variáveis, então a gente tem que saber onde está integrando agora. Porque aqui a gente vai estar integrando em θ e aqui integrando em z, tá? E qual a relação? 2θz, beleza? E θ, né? Dá pela relação r seno θ. R seno θ é z, não é isso? Não é x. R seno θ é x. Como eu estou integrando inicialmente em menos r e r em d de x, então eu tenho que fazer exatamente isso. Θ é o quê? Z sobre 2. Então, o x pode ser r seno de c sobre 2. Então, x sobre r é seno de z sobre 2. Portanto, z sobre 2 é o arquisseno de x sobre r. Logo, z vai ser 2 vezes o arquisseno de x sobre r, beleza? Porque essa daqui é a definição de arquisseno quando eu faço essa questão aqui, tá? E θ pode ser escrito como o arquisseno de x sobre r, tá bom? Então, vamos lá. Para isso eu vou ter que achar o quê? O referente a o z e o θ referente a menos r, certo? Porque seriam nossos limites de integração. Então, eu vou achar o θ quando temos o menos r. Então, vai ser tranquilinho. Arcseno de menos r sobre r, né? Então, vai ficar arcseno de menos 1. Aí, isso dá arcseno de menos 1, né? Daria menos π sobre 2, né? É isso? Acho que é isso. É menos π sobre 2, acho que tá certo. Tá,
Θ quando é R vai ficar arcseno de 1. Π sobre 2, tranquilinho. Tá bom. E o Z agora vai ser o Z quando o X vale menos R. Vai ser 2 arcseno de menos 1, né? Então seria menos π. E Z quando vale R vai ser 2 vezes arcseno de 1, que vale π. Tá, agora a gente vai aplicar aqui na fórmula, que a gente achou ali em cima, que vai ficar r ao quadrado vezes a integral, só que agora vai ser a integral definida, tá? Tá, aqui a gente tem integrando em relação a θ, então seria menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 meio dθ, mais 1 quarto integral de cosseno z. Só deixa eu botar os limites aqui. Fica menos π até π de cosseno z dz, certo? E aí já terminou, né? Aqui é só fazer o que a gente tem. Pensar nessa daqui, né? Usando quem já sabe que a gente pode pensar a integral de, sei lá, fx dx de AB, né? Usando o teorema fundamental do cálculo. Isso pode ser escrito como fzão b menos fzão a, sendo fzão a primitiva de f, tá? Uma das primitivas. E primitiva é toda função do tipo, ó, f'x é igual a f de x, tá? Então, nesse caso, qual vai ser a função cuja derivada é 1 meio? Certo? Seria a função aqui, ó. Peraí, deixa eu só melhorar aqui. Já vou aplicar direto a teorema fundamental do cálculo. Aí vai ficar 1 meio, né? Vezes x, né? É 1 meio, sobre, 1 meio vezes x, porque se você derivar 1 meio vezes x vai dar 1 meio, tá? Então já aplicando aqui vai ficar 1 meio π menos 1 meio, menos 1 meio vezes menos π, né? Seria isso. É isso mesmo. Tá, então é isso. E ali vai ficar mais 1 quarto. E aqui, qual é a integral de cosseno z? É seno z, certo? Porque se você deriva seno z em z, né? Dá cosseno z, logo só fazer a substituição. Vai ficar o quê? Seno em z, que nesse caso é π, né? Então, seno de π dá 0, né? Beleza? Então, 0 menos o seno de menos π, que também dá 0. Então, aqui vai anular, né? Vai ficar o produto 1 quarto vezes 0. Aí só sobra a outra expressão, que vai ficar r ao quadrado vezes π sobre 4 mais π sobre 4. É isso. Π sobre 4, mais π sobre 4. Aqui vai dar, então, πr ao quadrado sobre 2, né? Certo? Só que, olha só, o que a gente acabou de encontrar é o quê? O A1. Então, πr ao quadrado sobre 2. Agora, se você faz isso, você chega àquele caso que a gente tem aqui, ó. Esse caso aqui, né? Se você quer analisar ele como negativo, certo? É simplesmente isso, é equivalente. E você pode. Isso que eu estou tentando falar que não mudava é por causa disso. Ó. Se você analisa ele positivo, você vai achar uma integral positiva, significa isso aqui. Se você acha e coloca ele como negativo, você vai achar essa integral.
Se você fizer, né, por simetria, né, você, se quiser verificar isso, tu vai ver que é verificado que a área A1 vai ser igual à área A2, que é πr ao quadrado sobre 2, e a área total é a área 1 mais a área 2, então vai ficar 2 vezes πr ao quadrado sobre 2. Que aí simplifica, πr ao quadrado, então a conclusão é que a área de círculo é πr ao quadrado. Usando puramente cálculo, tá? Eu sei que a explicação talvez não tenha ficado melhor, porque eu sou meio ruinzinho também em integral, acabei de começar agora, então. Mas eu acho que não tem nenhum procedimento aqui incorreto de eu fazer, tá? Pelo menos que eu vi. Talvez essa seja a parte que eu talvez tenha explicado errado, tá? Porque na essência a gente tá analisando uma vez uma coisa só, isso tá errado, tá? Fazer esse procedimento que eu tô fazendo, certo? Só que, qual é a questão? Vamos tentar pensar. Eu fiz isso tentando forçar acontecer isso. Então, se eu forço tanto quanto com menos quanto com mais, tanto faz. Só que x eu estou atribuindo isso arbitrariamente. Então, se eu falo x é igual a r seno θ, beleza. Mas se eu falo x é igual a 1 bilhão vezes cosseno θ vezes seno z, eu estou fazendo isso, eu estou mudando em variável. Claro, eu estou estragando o problema, né? Mas eu estou fazendo, eu posso arbitrariamente a- atribuir um valor para x trocando a sua variável, tá? Certo? É isso que eu tava querendo mostrar aqui. Só que isso além de ter uma consequência de, de ser, né, uma opção, tem uma consequência que a gente vai ver aqui, ó, né? Que se eu considero aqui, vai ficar menos r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Cara, vai ficar literalmente menos do que a gente encontrou. Se é menos do que a gente encontrou, tá abaixo, certo? E tem o mesmo, e tem a mesma área. Logo, em valor absoluto, a gente tem duas áreas iguais. Entendeu? É isso, tá? Talvez se eu desenvolver usando integral indefinida, só que o que eu não passei tudo pra. É, como é que é? Eu não passei isso tudo aqui. Eu não passei isso tudo pra derivada, pra variável x, né? Se você for ver aqui, a variável tá em θ e aqui a variável tá em z, certo? Então, tá incorreto, né? De certa forma, isso aqui. Porque aqui não seria o lugar certo de separar. Só que você pode fazer isso. Você pode parar o desenvolvimento da integral indefinida e aplicar a integral definida. Só que você tem que ver quais são os equivalentes na integral. Caraca, eu não tô conseguindo nem falar, mano. Os referenciar. Nossa senhora. Os equivalentes dos limites de integração na variável que você está integrando agora, certo? Porque a variável inicial que eu estou integrando é x, só que aqui eu tenho θ e aqui eu tenho z. Então, os equivalentes são diferentes, tá? O x tem a ver com isso daqui. O θ tem a ver com outra coisa, que é o que nesse caso, ó? Teve, ó, θ é seno x sobre a, é totalmente diferente. Certo? Então seria um absurdo você colocar que os limites de integração se mantêm iguais, porque a gente está falando de outras variáveis. Então, toma esse cuidado, porque eu já errei isso. Aliás, foi essa forma que eu fiquei um tempão pensando nessa demonstração, porque eu tava chegando nessa parte aqui, né, de estar desenvolvendo, só que aí eu não tava conseguindo fazer a integral definida. A integral indefinida é tranquila, porque tanto faz o limite de integração. Você só quer saber qual que vai ser o valor genérico para quando você aplicar aí o princípio, o teorema fundamental do cálculo. Isso que é a essência de, né, você quer analisar, né, na resolução. Entendeu? Então, eu espero que tenha entendido. Eu mostrei cada passo, talvez a expressão tenha ficado boa. Eu faço um outro vídeo quando eu souber mais de integral e tiver com situação técnica para fazer isso ficar algo decente, tá? Mas eu acho que deu para entender, tá? É isso.